Você já imaginou poder ter acesso à mente dos maiores profissionais de marketing do mundo? É isso que um livro pode fazer por você. E hoje eu quero te indicar a leitura de 7 livros de marketing que vão te ajudar a fazer negócios na internet. Se você quer verdadeiramente aprender a fazer marketing na internet, você precisa se aprofundar e você precisa conhecer melhor os conceitos de marketing e vendas. E mesmo a gente tendo tanto conteúdo pela internet, com artigos excelentes de blogs, vídeos de conteúdo excelentes, ainda assim, a leitura de alguns livros é essencial para você aprender profundamente alguns conceitos de grandes profissionais, de grandes nomes do marketing. E se você leva o marketing digital a sério, então você precisa ler esses 7 livros que eu vou te indicar hoje. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, mas tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, então já se inscreve, já fica por aqui, porque é isso que eu falo aqui no canal. Eu falo sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital. E aqui a gente tem muito conteúdo que certamente vai te ajudar. Então se inscreva, não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Mas vamos lá para os nossos livros. E o primeiro livro dessa lista é um clássico. É o livro Marketing 4.0 de Philip Kotler, um dos maiores nomes do marketing no mundo. Ele criou o conceito dos 4 estágios do marketing, sendo o marketing 1.0, o 2.0, 3.0 e 4.0, que é esse livro aqui. Marketing 1.0 foi aquele que surgiu com a Revolução Industrial, um marketing onde as empresas focavam nos seus produtos e no seu portfólio, em tempos onde apenas ter um produto era o suficiente para você vender, porque quase não havia concorrência e quase não se encontravam produtos industrializados e baratos para comprar. Depois veio o marketing 2.0, que surgiu com a era da informação, onde as empresas começaram a perceber a importância de compreender as necessidades dos consumidores, que se tornavam cada vez mais exigentes e já tinham ali as suas preferências. O objetivo agora era se tornar a preferência do consumidor. Então as empresas passaram a segmentar o mercado e diferenciar os seus produtos. Logo em seguida, na virada do século 21, veio o marketing 3.0, com foco aí em suprir as necessidades das pessoas que agora com a internet ganhavam mais voz em sites, blogs e redes sociais. Foi aqui que o consumidor passou a ditar as regras do jogo e as empresas tiveram que responder a isso, entendendo melhor o comportamento do consumidor e adaptando as suas empresas para se tornarem mais humanas. E finalmente o marketing 4.0, que é tratado nesse livro e que fala da transformação digital do marketing, onde o desafio maior do marketing é entender cada vez mais a fundo esse cenário hiperconectado e integrar os canais de marketing a fim de melhor atender e entender o consumidor com o uso de tecnologias. Um ponto importante desse livro é que não é sobre o digital substituir o tradicional, mas sobre eles coexistirem e se relacionarem de uma forma que o online deve agregar valor às estratégias offline e vice-versa. Além disso, existem muitos outros conceitos que vale a pena você se informar. Por isso eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Depois nós temos o livro Posicionamento. Primeiro, do que se trata o posicionamento no contexto desse livro? Ele se trata do espaço que você ou a sua empresa ocupa no mercado onde você atua. Esse é o espaço na mente do seu consumidor. No livro, o autor deixa claro que se já existe alguém forte na primeira posição na mente do seu consumidor, você não tem razão para bater de frente. O ideal é você encontrar uma brecha, algo que possa fazer de você único, nem que seja na segunda posição. Essa brecha é um posicionamento novo, onde ninguém atua e que pode te fazer único e exclusivo na mente do seu consumidor. O livro defende que se você quer ganhar espaço, é preciso ter uma ideia diferente e encontrar uma carência no seu mercado, porque é mais fácil entrar na mente de uma pessoa quando você é o primeiro a chegar. Se você não for o primeiro, encontre a brecha. Agora, como encontrar essa brecha? Para isso, você precisa ter a capacidade de pensar ao contrário do seu concorrente, ir contra a correnteza. O livro cita até o exemplo do lançamento do Fusca, numa época onde a febre eram os carros longos e baixos, então apareceu o Fusca pequeno, gordo e feio. E o anúncio do novo veículo foi o mais eficaz que a Volkswagen já lançou e que firmava sua posição em 2 palavras: pense
pequeno. Isso afirmou seu posicionamento e questionou a premissa de que o maior é necessariamente o melhor. Mas para fazer isso, ela precisou do posicionamento da concorrência para que o seu existisse e fosse eficaz. Ela apenas foi contra a correnteza e com isso ela encontrou uma brecha no mercado de carro pequeno onde não havia ninguém atuando. O livro dá vários exemplos de possibilidades de brechas que podem te ajudar com o seu posicionamento, o posicionamento da sua empresa. Então vale a pena você ler para descobrir como se sobressair no seu mercado, mesmo que ele seja altamente concorrido. Depois nós temos o livro A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro fala sobre o conceito de mar vermelho e mar azul. O mar vermelho é onde as regras já estão estabelecidas e ele é chamado de vermelho ou sangrento porque é onde os tubarões brigam ferozmente e não há espaço para peixe pequeno. O peixe pequeno nesse mar é devorado. É como ali no posicionamento que a gente acabou de falar. A brecha no posicionamento é o mar azul, um mar calmo e inexplorado, onde a competição é irrelevante e as regras do jogo ainda não foram definidas. Para explorar esse mar é preciso buscar a brecha. É preciso adotar uma estratégia de diferenciação voltada para a inovação. O ponto aqui é tornar a concorrência irrelevante, desbravando novos espaços no mercado e na mente do consumidor ainda não explorados. O livro cita como exemplo o Cirque du Soleil, que reinventou o mercado do ciclo de um público infantil para o mercado adulto, atraindo um público dos teatros, e pôde com isso reduzir os seus custos e aumentar o ticket para o comprador final. Com isso, o Cirque du Soleil criou um novo oceano azul. O livro conta com várias estratégias que vão te ajudar a entender o seu mercado e como criar uma inovação de valor que te permita ser o dono de um novíssimo oceano azul de clientes. E eu vou deixar o link também desse livro aqui na descrição. Vou deixar de todos os livros aqui na descrição para você que quer se aprofundar nesses temas. Agora vamos para o nosso livro de número 4, Receita Previsível. Esse livro mostra como é possível criar um fluxo previsível e contínuo de oportunidades de vendas altamente qualificadas que podem gerar previsibilidade de faturamento para a sua empresa. Ele deixa claro que, ao contrário do que muitas empresas pensam, para aumentar as vendas não é necessário aumentar o número de vendedores. As 3 premissas do livro para você criar uma máquina de vendas previsível são as seguintes. Primeiro, geração de leads de uma forma previsível, um time de vendas que preencha o abismo entre marketing e vendas e depois um processo de vendas consistente. Dentro disso, o autor mostra vários caminhos para alcançar a receita previsível e ele utiliza muitos exemplos para mostrar como ele criou esse modelo e impulsionou as vendas de empresas como a Salesforce, onde ele criou esse método que revolucionou aí todo o processo de vendas. Esse é praticamente um guia sobre como mudar o seu processo de vendas e adaptá-lo para os dias de hoje. Então eu recomendo super também esse livro. Depois nós temos o livro Ideias que Colam. Esse livro aqui apresenta o conceito da ideia que cola e você certamente já conhece algumas. Muitas delas se apresentam para nós como lendas que nós ouvimos desde a infância. São ideias tão fortes que nós nunca esquecemos. Outras são provérbios que nós estamos até acostumados a escutar e a falar. O termo colar, aqui no contexto do livro, se refere a ideias que são compreendidas, lembradas e que possuem impacto duradouro e, além disso, são capazes de mudar a opinião ou o comportamento do seu público. Segundo as análises realizadas com base em ideias que colaram, os autores descobriram que elas têm vários pontos em comum. Isso mesmo, uma ideia que cola tem um padrão. E esse padrão possui os seguintes atributos. Primeiro, simplicidade, depois surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. Esses são os 6 princípios que aumentam a probabilidade de uma ideia dar certo. Para que uma ideia cole, para que ela seja duradoura, ela precisa levar o público a prestar atenção, compreender e se lembrar, concordar e acreditar, importar-se e ser capaz de agir sobre aquela ideia. São estratégias usadas por jornalistas, roteiristas de filmes e até compositores de músicas, que podem ser usadas por qualquer um que queira vender uma ideia. Esses conceitos são muito utilizados no marketing também para a criação de copies, que são os textos de vendas e que ajudam a ter resultados relevantes nos negócios. E o nosso livro de número 6 é Conteúdo SA. Esse livro é sobre marketing de conteúdo, que é uma estratégia essencial
para a aplicação do inbound marketing em qualquer negócio. E essa é uma estratégia de atração de público por meio de conteúdo gratuito na internet. A abordagem desse livro é sobre como criar um grande público através do marketing de conteúdo e depois transformar isso em uma empresa bem-sucedida. O autor descreve no livro a criação de uma empresa com base na criação de conteúdo em 6 etapas. Primeiro, o ponto ideal, que é onde se obtém os primeiros espectadores através da criação de conteúdo em um assunto que você domina. Segundo, ajuste de conteúdo, que sugere encontrar um assunto específico no seu nicho e que tenha pouca concorrência para você se destacar e se diferenciar dos demais. E terceiro, construção da base, que aqui ele fala sobre as plataformas de conteúdo, reaproveitamento de conteúdo, criação de calendário editorial e alguns assuntos aí relacionados. Em quarto, ele fala do cultivo desse público, onde o objetivo é converter os visitantes em fãs e assinantes. E 5, diversificação, que é aqui onde ele explica sobre como conseguir uma audiência fiel e crescente, diversificando os seus formatos de conteúdo. E depois de número 6, a monetização, que é onde finalmente é hora de você criar um modelo de receita em cima do seu trabalho de conteúdo. Então é um livro que oferece um passo a passo para você transformar conteúdo gratuito em receita. Então é um livro excelente que eu também recomendo. E por último, não menos importante, nós temos o Spin Selling. Esse Spin Selling é um método fruto de uma pesquisa de 12 anos que ensina como fazer a pergunta certa na hora certa para criar relacionamentos de alto valor com os seus clientes e tornar a decisão de compra mais fácil e segura para ele. Para desenvolver esse método, o autor precisou desafiar os métodos de vendas convencionais, demonstrando como esses processos de vendas falhavam, principalmente quando aplicados a transações mais complexas. O autor cita vários cases reais das suas pesquisas e mapeia 4 perguntas que vão aumentar as suas chances de converter um lead em um cliente. E essas 4 perguntas compõem o método SPIN, que é um acrônimo para Situation, Problem, Implication e Need Payoff. E Situation se refere a perguntas que te ajudem a entender a situação atual do seu cliente, para que você tenha aí um entendimento desse contexto que ele está inserido. Problem se refere a você realizar perguntas que te ajudem a descobrir a dor do seu cliente que o seu produto pode resolver. Assim você vai saber abordar a venda de uma perspectiva interessante para o seu cliente. Depois, em Implication, significa você realizar perguntas implicativas que ajudem o seu cliente a identificar por ele mesmo os impactos dos seus problemas, as consequências que esses problemas podem gerar caso não sejam resolvidos. E por último, o Need Payoff, onde o objetivo é fazer o comprador em potencial identificar os benefícios da sua solução. E uma forma de fazer isso é levar ele a imaginar uma vida sem o problema que ele possui. Identificando as perguntas certas em cada momento, será possível fechar muito mais transações. E esse é o objetivo desse método. Entendendo esse processo de vendas, você poderá identificar várias oportunidades de melhorias nos seus processos atuais ou mesmo implementar nos seus novos processos de vendas. E esse é o livro Spin Selling. Todos esses livros que eu citei aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para você saber mais detalhes, e se você se interessar em se aprofundar em cada método, em cada conceito, vale muito a pena você adquirir esses livros e consumir esses conteúdos de altíssimo valor. Afinal de contas, você vai estar entrando na mente de grandes nomes do marketing e conhecendo conceitos e estratégias que são extremamente relevantes no marketing digital e que principalmente são usadas o tempo todo. Esses livros são clássicos de leitura para quem se interessa em aprender mais sobre marketing digital. E eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você saber mais sobre esses livros. Agora eu quero saber de você, se você leu algum livro de marketing que você considera muito importante, muito relevante para os profissionais. Compartilha comigo aqui nos comentários, compartilha com a nossa comunidade. Assim a gente pode agregar ainda mais valor e obter muito mais conhecimento e resultado dos nossos negócios na internet. Se você quer mais dicas de livros, deixa aqui também nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como este. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.